Porque, assim, todos esses questionários, todas essas ferramentas, elas têm um aspecto... Eles têm preferência para alguns tipos de indutores. Por exemplo, sei lá, assédio demanda elevada no outro, entendeu? Assim, os indutores do risco psicossocial são muitos. E cada uma delas tem uma preferência, entendeu? Então, assim, para você definir a ferramenta, é importante que você saiba que empresa que você está. Entendeu? Isso é fundamental. Para você falar assim, vou usar o HSE, vou usar o ProArt, etc. Né? Não é só esse critério, tem o critério de tempo, etc. Né? Mas esse é um critério fundamental. Né? Você conhecer, aí que vale a importância do profissional de segurança e saúde. Da empresa, né? Da empresa. Conhecer a sua empresa e conhecer. saber que... Ou da prestadora, se for Sim, uma empresa menor. Né? Conhecer a empresa. Mas conhecer a empresa. Esse é o primeiro ponto do critério. O segundo ponto do critério é você manter o sigilo. Entendeu? Isso é muito importante. Né? Isso é fundamental. Fora um outro critério que você levantou, que vai antes que isso aqui, não tira a pergunta nenhuma. Eu mino todo o processo, além de não resolver o problema, eu crio um outro problema. Porque eu perco a confiança do meu trabalhador. O trabalhador percebe que o que ele falou, o que ele disse, que ele reclamou, virou informação para o chefe dele ou para quem estava provocando. Destruiu tudo. Aí virou mas você pode caos, querer. Né? Mas aí você aí pode realmente é um problema. Mas você pode querer utilizar esse dado para minimizar o resultado, você entendeu? Só que se o cara for pego, meu filho, aí a coisa... Pois é. Se a empresa for pego por uma denúncia, foi verificado que você alterou uma pergunta. Você está usando, porque veja, esses questionários principais que a gente falou, eles não foram explicitados na orientação do Ministério do Trabalho. Mas nós tivemos com eles em todos os teus debates, com o Miller, etc., com o Rodrigo e tal. Mas está claro isso. Eles não explicitaram qual a característica, mas eles deram uma explicitação na orientação que foi dada, que assim, ele tem que ser reconhecido. Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje, o meu convidado é um amigo muito especial, Mário Bonciani, médico do trabalho, ex-auditor fiscal do Ministério do Trabalho e também ex-diretor do DSST, do tempo que a segurança do trabalho era um pouquinho mais valorizado na hierarquia do Ministério do Trabalho. Ele também participou de diretorias de ANANT, a Associação Paulista de Medicina do Trabalho, hoje atua no Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no estado de São Paulo e também como consultor de empresas da área de segurança do trabalho. Na sequência, conversamos com ele. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá, Mário, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Obrigado. Obrigado mais uma vez, né? Exatamente. Porque realmente é um prazer muito grande estar trabalhando mais uma vez com vocês, especialmente ainda ser entrevistado por você, Alexandre, que é uma figura que eu admiro muito, não só como editor, né, como jornalista, mas também como pessoa. Então, é um prazer muito grande, não é só formal, não. Legal. Não, nossa, nós temos uma relação de amizade muito, muito legal nesses anos todos. Mário, acho que é a segunda vez que você está aqui, nós vamos combinar que na próxima vez que você vier,
você já pede música para o Fantástico. Combinado? Tá certo. Mário, nós estamos rindo aqui porque o assunto é um pouquinho mais complexo. Nós vamos falar de riscos psicossociais, né, Mário? Exatamente. A gente, ao longo do tempo, aí nos últimos meses, tem feito um trabalho, né, de alguns eventos muito interessantes, né? Fizemos em São Paulo, fizemos em Recife, fizemos em Novo Hamburgo, fizemos online, vamos fazer mais um online, né? Como é que você avalia, assim, o momento? Como é que as empresas, que você ouviu os caras lá, oh, não estou preparado, não estou preparado. Como é que é a expectativa que você está vendo dos profissionais em relação a esse desafio? Olha, de certa forma, isso a gente já falava na revista, em algumas matérias, né? Essa questão do hoje mais nominado como risco psicossocial, quer dizer, a questão do transtorno mental, já há muito tempo que a gente fala sobre isso e que é um problema para os empresários e trabalhadores, especialmente para os trabalhadores. Né? Não estamos falando de coisa nova, né? Exatamente. Não começou com a NR1, exatamente. Nem com a 17, né? Aliás, nesse fortalecendo isso que eu falei, com essa tua ajuda, nós temos que lembrar, assim, que essa discussão é feita na Europa quase meio século atrás, a OIT e a ISO já definiram isso há muito tempo atrás. Mesmo vários países da América Latina e América do Sul, eles têm essa... Já tem alguns modelos, né? Não, e já tem uma normatização. Normatização, não né? é aqui. E aqui, né, só para fortalecer essa tua posição, nós tivemos 2 anos de discussão. Eu participei dessas discussões, o Ministério do Trabalho promoveu 2 anos de discussão com participação de trabalhadores e empregadores. Então, era consenso que essa discussão já deveria ter sido apresentada e normatizada. Mas só nós demoramos 2 anos. De qualquer forma, sim, só fortalecendo, uma discussão antiga. E mesmo a discussão é antiga e várias empresas de grande porte, especialmente mais responsáveis, já trabalhavam com transtorno mental, sim. já trabalhavam com esses modelos de metodologia, de ferramentas tipo questionário, etc. Né? Algumas delas, por exemplo, Fernando, que é um colega nosso, o Akil, ele trabalha com uma ferramenta uma mistura de ferramenta de metodologia de identificação e avaliação há 9 anos, né? Só para a gente ter uma ideia que isso não era uma novidade para as grandes empresas, especialmente as multinacionais. Bom, apesar que a LG não é multinacional, né? A LG é nacional. PG, desculpe. Bom, então isso colocado, o ritmo em que começou essa discussão, né, isso há 9 meses atrás, 10 meses atrás, era esperado tanto para o trabalhador, empregador, porque a nossa legislação, acho que não sei se é só a nossa, mas especialmente a nossa área de segurança e saúde, nosso sistema de segurança e saúde, do ponto de vista profissional e do ponto de vista de empresários e trabalhadores, é muito movido pela legislação, né, excetuando esses casos que a gente falou. Então, quer dizer, era esperado que estourar a bomba. Né? 9 meses é um tempo grande para você implantar. Esse tempo foi acordado com o trabalhador. Implante, né? Desde que implante. Mas por um risco desse patamar de complexidade, como você falou, é pouco tempo, eu acho. Eu acho pouco tempo. Então, esse também, por outro lado, eu acho que esse adiamento foi um pouco exagerado, porque as empresas saíram muito correndo e eu acho que elas adquiriram muito conhecimento na área, né? Não só do conhecimento do risco, mas conhecimento de como se... Você acha que as empresas estão se movimentando ou elas vão dizer, ano que vem eu volto a falar no assunto? Não, mas eu acho que elas se movimentaram numa rapidez tão grande que elas podem andar mais devagar. Por isso que eu acho que poderia ser diminuído, fazer 6 meses de adiação, mas não importa. Está adiado 1 ano e elas vão ter uma velocidade, para quem já tinha velocidade, não mudar. Não faz diferença. Mas para quem não tinha tomado nenhuma iniciativa, essa velocidade pode ser acalmada, né? Na medida em que você começou a 300 por hora, você pode agora fazer a 60 por hora. O que não quer dizer para no acostamento e deixa os carros passando, né? Vai a 60, não a 300, mas não a 0. Porque tem muitas empresas que estão a 0. Exatamente. Isso é um alerta que é importante, né? Mas você sabe, eu vou usar a tua pergunta inicial. A participação dos eventos que eu coordenei, os outros que vão continuar, e o online,
ele teve uma participação muito expressiva. Né? Mas 2 dos eventos foram antes da prorrogação. O último... mas o último também estava bom. Online estava. Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Foi... mas teve uma diminuição, mas tinha gente. Tinha um bom público. Então, mas o que eu acho nesse sentido é que as empresas adquiriram conhecimento. Ninguém. E outra coisa que eu acho importante salientar é que você teve a coragem ou a proteção, mas é você, na verdade, que é o CEOs da empresa. Vocês tiveram a coragem de fazer só presencial. O que eu achei assim, eu não sei se eu comentei com você na época, que eu achei muito corajoso. Falei, imagina, hoje tudo é feito online, ele vai fazer presencial. E você fez todos eles presencial e todos eles com grande movimentação. De público. Esse São Paulo, dado... tivemos que encerrar uma semana antes da inscrição, porque não tinha mais lugar na auditório. Exatamente. E um auditório bom e grande. Né? Então, mostra que as empresas estavam preocupadas. Preocupadas, entendeu? E foram para adquirir conhecimentos muito bem organizados que foram apresentados. Né? Só relembrando e voltando para a tua primeira pergunta, nós trabalhamos a questão de conceitos gerais no começo, diferenciando, definindo a questão do risco psicossocial, né? Que eu repito. Muito confundido, né, Mário? As pessoas confundem, mas agora eu não posso ter trabalhador com problemas psicossociais. É relacionado ao trabalho, isso que as pessoas às vezes chegavam no evento e não entendiam. Aí você fazia aquela palestra, já dava uma... O pessoal se acalmava um pouco, né? Porque a sua palestra era a primeira coisa. O pessoal... tá, não é todos malucos que nós vamos ter que botar na estatística, é os riscos. Então, essa questão que você levanta é interessante. Primeiro, utilizando o que eu senti nessa tua última fala. Deixa eu só falar uma coisa. Pessoal, eu falei maluco, não uma boa, né? Não vou me... politicamente incorreto, mas vamos lá, né? A gente está falando um tema bem pesado, né? Bem pesado. Mas então, nesse aspecto, é um desafio para a empresa, mas é um desafio que eu acho até maior. Não, vou falar que é igual para os profissionais, entendeu? Sim. Porque a lógica, o Alexandre, a lógica é muito diferente da lógica que o cara aprendeu quando ele fez o curso e ainda está aprendendo isso, que é a lógica assim do ruído. O que é o ruído? O ruído é quando você tem exposição, O risco de química pega um aparelho, mede, tem ruído. Isso. O risco é mensurável, ele está no ambiente. Agora, quando você fala de um risco, que o foco é o transtorno mental, malandro. E é onde você vai falar assim, quais são os fatores indutores? É excesso de trabalho, relações internas, é assédio, é isso. Gente, o profissional falou, vou ter que começar tudo de novo. Né? Para a medicina, que já está mais próximo a questão... vocês já estão meio né, é mais fácil de entender. Ambientados com a discussão, né? Mas especialmente para a área de segurança, Sim. É muita novidade. Você vê engenheiros, né? O Marcato que a gente sempre convida para os eventos, que é uma figura maravilhosa, mas para a maioria dos profissionais, e a gente viu vários engenheiros nos eventos, técnico de segurança, etc. Mas o desafio é muito maior, né? É muito maior. É sair fora da caixinha, né? É sair, porque é um tema pouco convencional. A medicina já está mais acostumada, como você bem colocou, mas para o profissional de segurança, e ele entender que o ambiente gera uma doença e esse ambiente ele não é tão tangível, né? Estou falando de relações, né? Chefias, carga de trabalho, né? Pressão do trabalho, e isso a segurança nunca entrou muito nisso, né? Apesar de ser uma coisa que devia estar lá nas questões de ergonomia do trabalho, né? E eu acho que a engenharia também, ela tem um desafio, porque o médico, na verdade, eu falo tranquilo, que se você falou bem, tomei posse da diretoria da Associação Paulista de Medicina do Trabalho a semana passada. Então eu posso falar de médico com tranquilidade. E eu sei, mas o médico, ele tinha uma característica, ele deixava para o engenheiro toda a identificação e avaliação, que era o chamado PGR, que se manteve no gerenciamento de risco, entendeu? Então acontece para ele,
Não tinha muito problema. Apesar de estar mais próximo a essa realidade, ele nunca mexeu com isso, né? Nunca mexeu em fazer um PGR hoje, ou um plano de ação, etc. né? Hoje ele tem que estar dentro da discussão. Então, para finalizar essa parte, eu diria para você o seguinte: apesar da discussão do adoecimento estar mais próximo da saúde, na área da saúde o desafio é muito semelhante ao desafio do engenheiro. Né? E existe uma tendência, porque o desafio não é pequeno, não sei se você concorda, Alexandre. Não é pequeno, É não. diferente você estar trabalhando, por exemplo, sei lá, com riscos, aí você coloca o biológico, que tem uma lógica semelhante, de repente você coloca o ergonômico, mas quando você coloca o ergonômico, você coloca só o biomecânico, né? Tanto é que muda a cadeira, altera, né? Diminui o ritmo do trabalho, a repetitividade, né? E é interessante, porque, na verdade, o ergonômico entrou, mas não foi discutido a questão da organização do trabalho. Tanto é que você teve que fazer uma vírgula e colocar, incluindo o risco. Na verdade, já estava incluído desde a primeira discussão da NR1. Né? Então, essa é uma questão fundamental, o desafio. Né? E acho assim, eu acredito que esse desafio ele não vai ser resolvido a curto prazo, não. Entendeu? Acho que vai ser um desafio bom, que faz a medicina e a segurança e saúde crescer, se desenvolver e entrando no mundo não só por causa que muda a lógica, mas é que muda a intervenção. As medidas de controle, que a gente trabalhou muito dentro, como última palestra, nos eventos da proteção. Porque as medidas de proteção são muito malucas. Você tem que mexer no núcleo da organização do trabalho, que é, por exemplo, a demanda elevada dos trabalhadores. Você tem que mexer assim com as relações de chefia, de hierarquia, de assédio hierárquico. Imagina, entendeu? Acho que o RH entende mais disso do que o profissional hoje. É verdade, né? verdade. Então, e outra coisa com a Graça, né? A Graça, que é uma assistente social, Exato. Ela trouxe uma visão completamente diferenciada em relação ao que a gente está acostumado a ver, né? Que é o do ser humano, do que a pessoa tem uma vida fora da empresa, né? Ela tem um problema na família, a questão do trabalho, às vezes, né? Doença na família. Então, e isso não é isso que provoca o relacional do trabalho, mas ajuda a potencializar as coisas, né? E não quer dizer que a empresa tenha cuidar do trabalhador também fora de casa, mas ela pode dar um suporte também, né? Ajudar esse trabalhador, né? Sem dúvida. É como dizia minha avó, né? O trabalho ajuda, né, a cabeça, né? Quando aparecer alguém meio com problema qualquer, vai trabalhar. Vai trabalhar. Mas é verdade, porque o trabalho ele tem essa capacidade. É que né? tinha uma não sei bem como é que era, mas é falta de trabalho. O cara estava com problemas, né? Depressão e tal, e os antigos diziam, não, isso é falta de ter o que fazer, né? Alguma coisa. Ocupar essa cabeça, né? É um pouco preconceituoso, bem preconceituoso, mas é um pouco da realidade. Da realidade. A pessoa com o ócio ajuda, né? Nessas coisas. Ajuda. Lógico, a depressão leva ao ócio, mas é bom sair. Desempregada, obviamente, é claro pra gente, desempregada não porque ela quer, mas desempregada porque não tem oportunidades, ela tem um sofrimento psicológico bem grande, né? Então o trabalho ajuda. Ele não pode passar um pouquinho desse limite. Essa é a dificuldade, né? E tem outra coisa também nessa linha aí, que a gente trabalhou muito nos eventos, né? Que é a questão, e o Rodrigo falou várias vezes, o Rodrigo Vaz, que eu às vezes chamo de Roberto. Mas apesar do teu filho se chamar Rodrigo, você consegue chamar Não, só agora eu consigo acertar. Mas, aliás, mas de qualquer forma, assim, essa questão é uma questão, assim, que eu queria levantar em função do que eu falei, que, assim, são os limites do processo da legislação. Porque, assim, como eu te falei, às vezes as NRs, ela tem um marco como se fosse um marco exagerado, como se fosse uma bíblia, né? As coisas. E na área de saúde,
você tem uma bíblia de achar que, por exemplo, os 5 exames necessários, admissional, periódico, etc., eles são a única forma de você controlar, entendeu? Quer dizer, eles são muito pobres para controlar, muito paupérrimos para controlar isso, entendeu? Porque o admissional, o trabalhador vai falar que não tem nada, Sim, obviamente. perfeitinho, No demissional ele tem tudo. É. Né? Não estou criticando o Não, trabalhador, é um normal. determinante, Ele é não normal. vai dizer que eu tô cheio de problema quando ele está na empresa. Lógico. E o periódico é muito demorado, 2 anos. Entendeu? O trabalhador começa com transtorno, meu filho, depois de 6 meses, um ano, está na Previdência, se não for corrigido. Então, eles têm pouco valor para isso. De mudança de função é a mesma coisa, tem menos valor ainda. Então, essas lógicas, que eu estou citando o exemplo da lógica da NR7, elas têm que ser entendidas na perspectiva da função do profissional, do objetivo do profissional, não do objetivo exclusivo de atender a legislação. Eu acho que na área de segurança essa coisa está mais organizada. Engenharia ou área de segurança de maneira geral, primeiro, ela tem uma visão de planejamento melhor que a medicina. Eu já falava isso há 30 anos atrás. O pessoal da segurança é mais metódico de sistemas e tal. O médico é um pouco mais avesso a esse tipo de controle. É mais dentro do consultório, entendeu? Ele visita mais o ambiente de trabalho, significa que ele conversa mais... Por característica profissional, né? Profissional. Então, assim, o planejamento sempre teve muito mais próximo do área de segurança do que do médico. Tanto é que ele que fazia o PGR e ele continua fazendo, aliás, o PPRA e ele continua fazendo o PGR. O médico, ele tem uma dificuldade de ver coletivamente, né? Porque ele analisa, ele fica muito preso a esses exames e mesmo essa prisão nos exames, ela é absolutamente incompleta, entendeu? Quer dizer, se você pega, por exemplo, um trabalhador afastado por transtorno mental, tirando esse momento aí que você resolve por você está falando, não precisa necessariamente ser relacionado ao trabalho. Não, você pegando, por exemplo... Não, mesmo o seu exemplo. Um exemplo. Você pega, por exemplo, um trabalhador... Pode ser ou pode não ser. Tá. Você pega um trabalhador com transtorno mental que está afastado pela Previdência Social. Perfeito. Tem a ver ou não tem a ver? Para você ser afastado, abrindo parênteses, esse momento é um pouco diferenciado porque os primeiros afastamentos são só documentais. Mas mais cedo ou mais tarde, a gente espera que essa fila diminua e retorne às avaliações com perícia, avaliações presenciais. Nós passamos um momento de diminuição das perícias por problemas de negociações aí de... greves e tal. A fila, pelo menos então, a última vez. As pessoas estão entrando com a documentação, você está falando, é isso. Então, não quer dizer que eles realmente tenham sido avaliados. Exatamente. Então, tem um delay entre o número de pessoas que estão entrando, solicitando o benefício, né? E as pessoas estão sendo realmente avaliadas e confirmando a confirmação da doença. Por isso que você teve um aumento significativo. Aquele número que até a gente estava conversando antes, né? Aquele número que explodiu, né? Que está todo mundo dizendo que as empresas têm que investir, não sei o quê, porque realmente explodiu. Passou para 400 mil casos, né? É isso? De 100 mil para 400 mil, uma coisa... Mas é muito em função desse momento de alguma mudança dentro da Previdência mesmo. Do critério de afastamento. Eu, apesar, agora fazendo um parênteses nessa tua observação, eu percebo também, né? Porque eu trabalho no movimento sindical e trabalho na Care Plus. Pode ter Teve um aumento. Eu acho que as condições... Mas talvez a demanda... dimensão, né? Eu não consigo. Explodiu. Exatamente. E num tempo muito pequeno. Os números, eu disse, não... O que aconteceu? Porque as empresas não viraram um diabo, os chefes viraram torturadores e as pessoas estão... Quer dizer, houve uma evolução, mas a evolução foi muito rápida. Então, o que explica aquele gráfico que é apresentado em algumas palestras e tal, é um pouco em relação à estrutura interna da Previdência. É o critério de afastamento. De afastamento. É um critério menos exigente, pode dizer assim. Sim. Mas eu não sei se eu posso chamar de menos exigente. Mas, de qualquer maneira, sim, o critério mudou. Sim. Né? E eu tenho certeza que uma parte disso se deve ser mudança de critério. Perfeito. A fila hoje está para 2 milhões, né? A gente estava falando lá fora. Você tinha 100 mil, 2 mil, a gente achava já que era muito. Né? 2 milhões de trabalhadores aguardando uma perícia. Aguardando. Então,
Então você não tem. Uma greve, né? Uma greve que está durando violento, não sei se voltou, mas uma greve até outro dia, né? De meses e meses. Então, esses. Não dá para você quantificar o que isso significou dentro desses dados, mas evidentemente que esses dados têm que ser pensados nessas possibilidades dessas mudanças de critério. Mas você que está lá no chão de consultório, vamos dizer assim, não é o chão de fábrica, é o chão de consultório. Lá no sindicato você tem uma atuação também como médico, né? Atendendo. Você está vendo que existe, a sua percepção é que tem um aumento de adoecimento. Sim, então é um... Por trabalho, porque ninguém vai procurar. O que é interessante lá no sindicato, que eu acho que também é de outros sindicatos também, é que você não tem, assim... Vou falar que você não tem nada, mas você tem pouco trabalhador que vem procurar processo, entendeu? O trabalhador vem doente mesmo. Vem pedir ajuda. Vem pedir ajuda. E aí você analisa, né? Eu depois que eu me aposentei, comecei a trabalhar no atendimento, porque nunca fiz atendimento e nunca trabalhei nem no empresário, nem com o sindicato antes de me aposentar. Então você percebe que houve uma diferenciação no ritmo de trabalho. Pelo menos no setor saúde, mas discutindo isso com outros colegas, você percebe que o ritmo de trabalho aumentou. Outras questões ficaram mais visíveis, né, como o assédio, né? Não falo assédio sexual, né, que é mais raro, o assédio moral, que é mais aceitável pelos trabalhadores, né? E quando você trabalha, inclusive, com resultados coletivos, você tem assédio dentro da mesma hierarquia, né? Então... E você está falando de um cenário do setor de saúde, que é onde você atua, né? Que é um cenário bastante... Hospitais, então é um cenário bastante importante aí, quantidade e tipos de conflitos e tal, que é bem complexo, né? A relação. E nesse sentido, eu acho assim, uma das coisas que foi muito debatidas nos vários... Pós-Covid, né? E pós-Covid, nós estamos falando de... duas coisas. Em 2025... 3 anos atrás nós estávamos, 4 anos atrás, ainda tem o efeito daquele... tem efeito e ainda tem a doença, né? Mas uma coisa que você me fez lembrar, e que está muito relacionado com os eventos, né, onde foi muito falado pelo pessoal que falou das doenças mentais, mesmo aqueles trabalhos que falaram sobre mecanismos de controle e de minimização, ou até de eliminação, que é a questão da discriminação. Porque é uma coisa cultural. Você está falando racial? Não, a discriminação do doente. Entendi. Não esclareci. Então. Então, ele é... que é o ponto fundamental. Então, o cara está com... Não tem frescura. Mimimi. É frescura. Frescura. Entendi. Então é interessante. Não tem nada, está se fazendo. Então, por exemplo, quando teve aqueles vários debates sobre a questão do adoecimento, né? Especialmente quando teve o debate sobre educação de saúde, né? Que é o processo de prevenção fundamental. Ele trabalha muito isso. Foi a Grácia que fez também, acho que foi outra colega, mas não foi a Grácia que foi para os outros estados. Essa questão é fundamental, né? Porque eu lembrei disso por quê? Porque quando você trabalha no coletivo, você tem esse tipo de discriminação entre colegas. Então, a agressão, né, o risco psicossocial, para ser mais técnico, ele é muito mais violento, né? Muito mais violento. Então não é a chefia que está assediando, mas o colega que está fazendo aquela sabotagem assim do colega, né? Começa a falar aquela coisinha, você não tem nada, você não sei o que e tal. E o cara está em sofrimento, ele está precisando de ajuda. E ele começa, né? É muito complicado. Né? Principalmente quando ele não tem essa válvula, né? Onde é que ele vai buscar? Ele está lá metade do tempo da vida dele, ele está dentro da empresa. Onde é que ele busca essa solução? É legal essa tua pergunta, Alexandre, porque mesmo na saúde ele não vai encontrar. Porque, veja só, eu vou falar um lado sindical meu. Sim. Né? Eu quero dizer que eu ganho 95%, para cima de 90% dos processos. Não porque eu seja muito bom,
Eu sou um cara experiente, não tenho dúvida. Mas porque as empresas não estão fazendo o trabalho. Não estão preparadas. Eu vou dizer, talvez diferente. Também as empresas, mas também o profissional. Eu vou usar o profissional médico que eu conheço mais. O médico trabalha das empresas, está falando? É. Tá. Muitas vezes, empresas de grande porte, que eu atendo, o trabalhador foi afastado, como eu falei, por um transtorno mental, independente de ser do trabalho ou não. Sim. Quando ele chega, moço, ele tem que passar, não é só passar por um exame de retorno ao trabalho. Ele tem que ser acompanhado antes, durante o processo de afastamento. E depois do afastamento, você não pode fazer o retorno ao trabalho e depois atender depois de 2 anos, entendeu? Você tem que atender depois de 3 meses, 4 meses. Essa é a ajuda que ele pode ter. Ele não pode esperar todo esse tempo, né? Exatamente. Ele está em sofrimento, ele Exatamente. tá doente. Tá doente. E não tem uma pílula maravilhosa que vai ajudar. Ele precisa de um apoio, um suporte. Apoio, perfeito, perfeito. E outra coisa, não é o médico que precisa. Você pode fazer por um psicólogo, você pode fazer por uma enfermeira. Né? Não é um exame médico, clínico que tem que ser feito pelo médico. É o amparo ao trabalhador. Então, isso que você falou do amparo, que ele não encontra, porque... Acolhimento, talvez. Acolhimento. Né? Que você pode encontrar, mas esse acolhimento, você fala, pode encontrar no departamento pessoal, pode, mas é de competência hoje do SESMIT, né, ou dos profissionais que estão ligados, que dá esse amparo, que é peça fundamental, entendeu? Eu vou dizer outra coisa para você que não tem a ver com risco psicossocial, mas de certa forma tem uma relação. Você contrata um trabalhador com uma deficiência, um PCD registrado e tal. Você faz o exame admissional, só vai atender ele depois de 2 anos. Pô, não tem sentido. Quem pode avaliar essa relação desse trabalhador nesse novo emprego dele, nessas novas condições, se está adequado, papapá. Entendeu? Então, essa é uma limitação bem concreta, trazendo os exemplos que a gente falou, da deficiência do crédito que só vale a pena fazer. Aliás, só tem que fazer os exames tradicionais e não tem que criar um protocolo específico de medicina do trabalho, de atendimento e acompanhamento do trabalhador. Entendeu? E tem uma questão que a gente acaba não tem a ver com o risco psicossocial ligados ao trabalho, mas tem a ver com o acolhimento desse trabalhador, é que onde é que ele vai buscar um psicólogo hoje? Se ele é um trabalhador que ganha um salário pequeno, não é rico, e há milhões, a grande maioria, ele vai buscar onde? O sistema de saúde nessa área é bastante falho. Né? Os CAPs da vida e tal são um atendimento assim, muito precário no sentido, não estou falando mal do atendimento, no sentido de volume de profissionais para atender. E nós temos muitas pessoas. E quando a gente fala em psicologia, o cara tem que, às vezes, 1 vez por semana. Em caso algum, 3 vezes por semana, se é um caso muito extremo. E onde é que ele vai receber isso? Se uma empresa não tem um plano de saúde, né? A grande maioria das empresas não tem essa estrutura para fornecer. Esse trabalhador, ele ok, eu identifiquei, ele tem um problema e tal, precisa de ajuda. E daí? Eu vou te contar um caso que eu atendi um pouquinho antes de vir para cá. Que legal. Foi com os residentes lá da Unifesp, de Medicina do Trabalho, R2 de Medicina do Trabalho, médico formado e tal. Nós atendemos um caso de uma mulher, lá normalmente é atendente de enfermagem, normalmente é mulher lá. Uma mulher que chegou para nós muito mal. E os casos de transtorno mental, né, porque e eu vou falar isso que é talvez importante para muita gente que não saiba, eles têm uma época que é irreversível, entendeu? Porque o indivíduo que fica com uma depressão 6 meses, malandro, ele não volta ao normal. Muito difícil de recuperar. Ou ele precisa de um baita tratamento, né? Porque a gente pensa que doença irreversível é só doença física, muito pelo contrário, entendeu? Então, ela veio lá com um quadro de um transtorno mental. E o que aconteceu? Ela ficou num presenteísmo obrigatório, porque ela tinha uma filha, que ela veio com a filha, inclusive. Veio com a mãe, porque também não estava conseguindo trabalhar, se movimentar. Olha o quadro dela. Nossa. E não foi um quadro de 1 ano. Né? Com assédio, violência. Mas isso aí não era comum. É normal. Era relativamente normal. Só para você ter uma ideia, depois eu volto a essa história dela. Eu parei de fazer atendimento. Falei, não, estou fazendo, mas consegui dividir um pouco o atendimento. O primeiro atendimento, porque às vezes eu tinha que sair sempre falo isso, tinha que sair do consultório e ir para o banheiro
porque era muito pesado. Exato. Muito pesado. E continua sendo. Mas voltando ao caso dela. Se recuperar para... Não, falei, deixa eu botar algum, porque eu não tenho mais idade para isso, né? Bom, mas voltando para esse caso, a mulher veio com um quadro grave, né, e ela vem com um processo segurando o assédio. E um assédio que não era um assédio de uma profissional, de uma enfermeira dentro, porque ela era assediadora. O assédio, ele vem em função de um projeto de organização do trabalho. E aquela enfermeira, inclusive, era muito valorizada porque ela conseguia aumentar, produtividade. Né? Produtividade. Ela era produtiva. Fazia o grupo trabalhar que nem... E eu vou pedir, inclusive, o PGR. Não, eu não posso mais pedir como sindicato, porque foi adiado. Mas eu posso pedir como trabalhadora. Esse caso eu vou pedir, ela vai voltar. Porque estava muito mal, tá bom? E aí o seguinte, e aí a empresa demitiu ela. Um quadro típico, aliás, você tinha 2 atestados mostrando que havia 2 atestados do psiquiatra, que era do convênio, né? Mostrando que havia uma relação direta, tal, né? O prontuário, eu entendi hoje isso. O prontuário, pediu o prontuário ocupacional só era um registro de atestado. Entendeu? Não tinha nenhum acompanhamento individual, que é um pouco que a gente falou. E que conclusão? A mulher chegou desesperada, não só pelo transtorno dela, mas porque ela perdeu o convênio. Sim, perdeu o emprego e perdeu o convênio. E daí? Faz o quê? Não, aí eu pedi alguns documentos dela. Nós estamos falando de uma cidade aí qual chamada foi? São Paulo, onde Aí, tem então... um sindicato atuante, forte e tal, que vocês provavelmente vão dar uma solução de ajudar. Agora, o Brasil tem milhões, milhares de casos, não sei se milhões, de pessoas aí que estão lá, não tem nem onde buscar, não tem um sindicato forte como o sindicato da saúde, dos trabalhadores da saúde, que vocês têm uma estrutura, tem um médico lá que faz esse Aliás, você precisa conhecer um ambulatório. Vou lá. Mas então, você perguntou assim, o que eu fiz foi assim, um pequeno relatório circunstancial, pedindo para o colega médico do trabalho rever o demissional. Da empresa. Da empresa. Tem dado uma solução de 80%. Nesses casos, dependendo da empresa que a gente já conhece que não dá para confiar muito, a gente entra diretamente com o processo, porque você entra com liminar, e a liminar é decidida rápido, entendeu? Então, dependendo do caso. Esse caso, eu conheci o colega de lá, pedi para ele revisar. Mas eu estou falando isso para dizer que tem resolutividade, primeiro. Segundo, para saber o que tem atrás de um quadro com transtorno mental. E isso me lembrou por causa do cuidado, né? Por causa do cuidado. O acolhimento. E aí, o que é mais interessante, viu, Alexandre? Falando do lado da empresa, é que a empresa, quando ela acompanha esse trabalhador, ela evita processo. Porque o processo, e eu falo como experiência, mas não precisa ser experiência minha. Qualquer um. Ele, porque ele não está ali porque ele é mau, é ruim e tal. Ele está em sofrimento. Às vezes provocado pelo próprio trabalho. E daí vem o que a gente deveria estar preocupada, que é identificando esse risco gerador desse sofrimento, porque se está gerando nesse trabalhador, provavelmente vai gerar em outro. E daqui a pouco aquela chefe que você falou da enfermeira toda altamente produtiva no seu aparentemente produtiva, porque os resultados, os números são eficientes, mas está gerando um passivo, está gerando problemas, está gerando pessoas descontentes. E o que eu acho, Mário, que hoje em dia as empresas estão vivendo uma crise de retenção de talentos. E quando eu tenho esse tipo de chefe, os melhores talentos vão embora logo. Então é estratégico para uma empresa ter uma preocupação. Não estou falando de, claro, tem algumas coisas que são um pouquinho mais complexas, mas quando eu tenho um chefe assediador nesse sentido e que acha que está produzindo, mas está gerando adoecimento, isso é muito ruim para a empresa. No sentido de os melhores profissionais, primeira oportunidade, vão sair fora. Né? Rotatividade, aumento. O presenteísmo que você está falando, o cara vai lá, enquanto ele
puder levando, ele vai lá, fazer de conta tá trabalhando. Fazer de conta não, mas tá lá, mas não tá. Não tá, né? Produtividade baixa, a hora que ele acorda já está com E a empresa problema tá achando grave. que aquela enfermeira, olha só como ela é produtiva e tal. Então, a análise dessa produtividade, às vezes, ela tem que ser um pouquinho mais aprofundada. Aí eu estou trabalhando na identificação do risco. Né? Exatamente. Só que, vamos lá, pegar um técnico de segurança fazer isso, ele não vai conseguir fazer. Exatamente. Então, por isso que a gente falou muito, né? Vocês falaram muito, em equipes multidisciplinares. Para começar a fazer essa avaliação, o médico, o engenheiro, o ergonomista, o psicólogo, se tem, o técnico, assistente social, quer dizer, avaliar a empresa. Você falou tanta coisa boa que eu lembrei tanta coisa e esqueci tudo. Mas vou pegar só a última que eu lembrei, né, da equipe multidisciplinar. Porque você resgata algumas coisas. E aqui é um bate-papo. É bate-papo. Só faltou aqui uma Coca-Cola. Chopinho. Mas voltando, porque você não precisa... Se você não tiver uma equipe multidisciplinar, a empresa prestadora de serviço que você tem pode te proporcionar isso, entendeu? Então, é uma preocupação que a gente tem. Pode, Mário. Ela pode, não. Dependendo do tamanho do meu negócio. Aí que vem um outro problema. Mas continua o teu raciocínio, desculpa. Mas a tua correção é correta. As prestadoras de serviço também não estão preparadas para isso. Para ter uma equipe, para trabalhar com uma equipe, com um projeto... Isso custa dinheiro, né? Mas... eu acho que não teria grande significado. Eu acho que tem mais significado do ponto de vista de visão mesmo, de visão do SESC. Sim. Quer dizer, não, mas você está falando de empresas de um determinado tamanho para cima. Prestador de serviço? Não, a empresa mesmo. Não, empresa porque, grande. Assim, se eu sou uma empresa grande, eu tenho uma relação com a minha prestadora de serviço grande. Eu pago muito, porque é por vidas e tal. Então, aí eu posso até pedir, me dá um suporte, entendeu? Agora, quando eu tenho lá 10 funcionários... é mais difícil de ter esse suporte todo. 5 ou 6 profissionais para resolver. Não, mas então, quando eu falo da prestadora de serviço de segurança e saúde, eu não me refiro. Eu quis colocar essa observação pelo seguinte: quando a gente fala numa equipe desses profissionais, principalmente ergonomista e psicólogo, quando a gente fala, você tem que ser uma empresa um pouco maior. Sim. Mas mesmo que ela seja menor e não tem como manter esses profissionais. Sim, claro. Né? E aí ela vai precisar mais da prestadora de serviço de segurança e saúde. Essa prestadora é que tem que ser armada da mesma forma, entendeu? Quer dizer, ela tem que ter um atendimento que não é só do médico, do engenheiro, do técnico, entendeu? Ela tem que ter uma estrutura. E por isso que eu já falei para você que a gente ia fazer um trabalho especificamente com a prestadora de serviço. Isso é uma grande oportunidade de negócio. De negócio, perfeito, perfeitíssimo. Então, essa que eu acho que é... E aí eu gosto de usar um outro termo, né? Porque a gente sempre aprendeu a falar de multidisciplinariedade com muita razão. Mas eu acho que esse momento exige uma coisa, eu chamo de transdisciplinaridade, que existe também descrito essa palavra, que é maior do que a multidisciplinaridade. Vamos discutir, cada um fica o seu, não. Na transdisciplinaridade você tem um objetivo comum para todos eles, entendeu? Ele é uma relação, de profissionais em que tem uma profundidade maior nessa relação profissional, entendeu? Então, assim, e eu acho que o transtorno mental exige isso, né? Você pode trazer alguém, né, assistente social, que estão no próprio RH. O próprio RH, entendeu? Ele é um ser, ele participa hoje de uma implementação, por exemplo, de medida educativa, etc., no mesmo patamar que um profissional de segurança e saúde, com diferencial, evidentemente, que o profissional de segurança e saúde, eu incluo aí o psicólogo e o ergonomista, esses profissionais têm um nível científico mais importante, mais sólido, mas ele é um participante do processo de minimização e de eventual eliminação desse risco psicossocial muito importante, diferente do que ele seria do ponto de quando era ruído, por exemplo, quando é ruído, quando é calor, entendeu? Então, é esse que eu acho o grande salto qualitativo, o desafio. E para falar do desafio, eu falei muito do desafio para o profissional, para as empresas, porque os trabalhadores... E outra coisa, os trabalhadores estão mais cientes do problema. Eu percebo isso.
É interessante que no consultório, porque eu não gosto de fazer consultório, porque é muito desgastante, mas ele tem uma vantagem, ele olha do lado de lá, né? Então ele me permite fazer uma consultoria para o empresário com essa informação. Então ajuda ele, não preciso ficar convencendo ele por humanidade, eu convenço ele também por grana, qual o significado desse processo, etc. Mas voltando, eu acho que todas as instituições públicas estão para um desafio. Ministério Público, Ministério do Trabalho, Vigilância Sanitária, todos eles estão passando por esse desafio de como enfrentar cada um nas suas responsabilidades, né? Mas enfrentar, por exemplo, como vai trabalhar as penalidades, qual é o nível de penalidade e tudo. Então, eu acho assim, que o risco psicossocial é um desafio de muitos anos. Muitos anos. Primeiro. Segundo, que pega todas as esferas, pública, privada, sindical, etc., né? E mais do que isso, que é um desafio que tem mais possibilidade de interferir nas relações sociais, entendeu? Porque o ruído, quando você corrige, que é mais fácil até, naquela época era muito difícil, né? Mas hoje é bem mais fácil, você é aquele ambiente muito restrito. Aqui não, você está mexendo com a questão da organização, do trabalho dentro da organização. Organização do trabalho, né? Puta, é muito. Isso é um tabu terrível, né? Aliás, eu queria te perguntar, nós temos programado um curso muito interessante que é, e eu acho que quando as pessoas, assim, vamos falar assim, as leigas no tema, né? O cara vem para um evento e tal, mas agora eu estou com esse desafio, eu ia chamar de pepino, né? Para o ano que vem, a maio, né? Mas é um desafio. A minha empresa está querendo se adequar e tal, e digamos, o cara que não é médico, não é dessa área, né, de saúde, ele nunca ouviu falar dos tais questionários. E os questionários, eles são, para mim, quando eu tive contato com o questionário, sabe, virou a chave de entender um negócio, um processo. Não é solução para tudo, mas ele é um norte importante para tomada de decisões de aonde estão os meus problemas, né? E a gente está prevendo um curso que vai falar sobre diferentes modelos de questionários, porque o problema todo é aplicar isso de uma maneira adequada na minha empresa e a empresa entender aquilo. Porque o que tem acontecido, assim, a empresa vê um questionário daqueles e tem perguntas. Não, essa pergunta eu não vou perguntar. Cara, sabe? Então, assim, é um tabu tão grande. É como assim, nós vamos falar de educação sexual, não vamos falar de pênis, vagina, né? Não, mas tem que falar, né? Não adianta, né? Vamos falar em relação à avaliação do chefe, né? Então, assim, é tabu, mas nós temos que quebrar isso. Parar de botar o avestruz, botar a cabeça no buraco, né? Achando que está, né, resolvendo os problemas, quando não, tem que olhar o problema de frente. Não, olha, eu não falei desse curso, porque eu falei, bom, não vou falar porque os CEOs da empresa estão aí, não sei se... Mas falando sobre o que vai ser discutido, mas muito mais do que isso, falando sobre o temário que você levanta, que é o questionário, né? Que a gente está chamando a importância do questionário para você. Eu gosto até de colocar assim, gosto não, aliás, é colocado como metodologia. Uma ferramenta, né? É uma ferramenta ou metodologia. Eu até mudei, eu usava muito ferramenta, eu achei melhor usar metodologia. Tá. Metodologia de identificação. É bonito, né? Eu acho. Não, eu não acho que é mais bonito, você me pegou. Não, eu acho que metodologia está correto. Tá certo, porque alguém me falou, não sei se foi, alguém me falou, que ferramenta vai pensar que é uma ferramenta de alicate, essas coisas, porque não se usa muito. Eu falei, tá bom, então vou ficar com metodologia. Depois eu vi que usa muito metodologia, as duas coisas. Bom, mas aí, então, é uma metodologia, né, que... outra coisa, eu estou falando na minha reflexão mais atual, porque quando eu falava de transtorno mental há 10 anos atrás, estava tão distante que eu não discutia metodologia de identificação e avaliação.
E esse curso eu estou chamando, você está chamando de identificação e metodologia para identificação e avaliação. Porque esse termo... Não de doença, de risco. É isso que tem que ficar claro, né? Do risco que tem na empresa. E eu achei muito interessante, porque eu vi vários formatos de se apresentar eventos, mas eu achei metodologia de identificação. Eu tenho usado, aliás, vários dos palestrantes que foram convidados para os eventos, tinha um momento que era pequeno, que era de 1 hora, que falava das principais ferramentas. Sim, Agora sim. não, são 6 horas para falar de cada ferramenta. Então é bem mais demorado. Principais ferramentas aí. Mas mesmo na época, eles se utilizavam da importância delas, quais que tipos e tal. Aqui agora a discussão é mais demorada. Mas o que eu achei... E naquela época, não só eu, mas também os expositores, que na época era o Marcato, que dava... O Fernando também falava. Fernando falava também. Tal. Mais o Aquil, aliás. E nessa época ele falava da importância dessa ferramenta, dessa metodologia. Mas eu acho assim que quando você fala de metodologia de identificação e avaliação do risco, você coloca essa discussão dentro da NR1. Você entendeu? Que são as etapas do gerenciamento de risco. Então, eu acho muito interessante. E não é que eu inventei, não. Isso está escrito na literatura. Entendeu? Usa essa palavra. Não sei se usa identificação, mas usa assim, vamos reconhecer e vamos ver qual é e quantificar isso, né? Que é o próprio gerenciamento de risco. É como se fosse um medidor lá, Dosímetro. Tem ruído aqui? Tem. Dosímetro. Um dosímetro. Um dosímetro de riscos, né? E ele vai identificar os principais riscos. Não vai resolver todos os problemas. Não vai resolver, vai só identificar. Não vai, digamos, identificar... Talvez até não consiga nem identificar todos, mas ele vai... A maior parte... O principal ele vai deixar claro. Essa empresa tem problemas. Esse departamento, essa empresa tem problemas aqui. Exatamente. E daí, claro, eu tenho diagnóstico. A metodologia me identificou. Aí depois, sim, eu preciso daí ver quais os profissionais que eu vou buscar para fazer o encaminhamento. Né? Tem casos mais simples, tem casos mais complicados, né? E aonde está o problema? Porque, por exemplo, você tem identificação, né, das empresas que eu te falo que já faz esse processo há tempo, que eles identificam na área, e o Fernando... Eu prefiro falar Fernando, que é meu amigo, para não esquecer de outras empresas de grande porte. Mas ele traz uma avaliação de 9 anos em que ele mostra assim, quando mudou os CEOs da empresa, ele mantém sempre num patamar que não significa risco. Seria um risco leve que é considerado não risco em ruído. Né? Como se fosse um ruído na empresa onde ele está. Né? Eu gosto de comparar com ruído também. Então, por isso que você começou assim, eu diria que comparado com ruído é a dosimetria. Né? Então, eu estou numa fábrica, se eu não medir, todo mundo está com risco. Se eu não usar uma metodologia... Eu sei que tem uma máquina que faz um barulhinho bem baixinho, mas eu não sei se é alto, baixinho, se está acima dos limites. Tem um barulho. Se eu não identificar, eu não sei. Como eu não sei, pressuponho que tem. Né? Pressuponho que tem o seguinte, e todos os trabalhadores daquele setor estão expostos. O que, se eu for a fundo, identificar, posso chegar à conclusão. Não é um barulho que é adoecedor. E a mesma coisa no risco psicossocial. Exatamente. Tem lá, o chefe é uma mala, não sei o que e tal. Mas não é né? Ou não, ele tem, e eu tenho que trabalhar esse problema. Então, esse trabalho do Fernando, né, por isso que eu gosto de sempre trazê-lo, porque é comum você ter empresas que já faz esses questionários ou essas metodologias há um certo tempo. Mas ele é muito interessante porque, além de ser meu amigo, ele é um cara que faz há muito tempo. Então, que ele identifica desde o começo que você não tem um risco psicossocial na empresa. Né? Eu vou sempre comparar com o ruído, que eu acho que é um dos mais organizados. Então, ele diria assim, todo mundo tem um nível de 75 decibéis. Entendi. Entretanto, no teleatendimento para risco psicossocial, ou perto daquelas máquinas, tem um risco maior que isso. Então, você identifica o risco, quer dizer, não tenho, mas você avalia aonde está.
dá para melhorar, dá para fazer alguma coisa, vamos lá. E aí você Isola trabalha... a máquina, não sei o quê, ou isola o problema. Né? Ou você isola num tratamento que a gente chama de grupo focal, que faz parte da metodologia ergonômica. Sim, Você sim, separa sim. o grupo, analisa, né, com todos os requisitos e tal. Entendeu? Aliás, nesse curso, nós vamos falar do COPS, né? O HSE, tem esse brasileiro, que é... o ART, o ProArt, tem mais um E ProArt. tem os grupos... E tem grupos focais e vão trabalhar com mais dois. Legal. Então, esse vai ser apresentado, esses, né? Separadamente. E aonde é melhor aplicado mas esse é o espírito do curso, né? Nesse sentido. E tem uma introdução também, né? E eu vou falar só da introdução, não por causa do curso, mas que tem que ser observado para a empresa, independente de fazer curso ou não. Que é o seguinte, uma coisa que você levantou, que na hora eu pensei em falar, mas você levanta tanto problema na minha cabeça que eu esqueço. Mas, assim, que é assim, os critérios que você tem que utilizar. Porque, assim, todos esses questionários, todas essas ferramentas, elas têm um aspecto... Eles têm preferência para alguns tipos de indutores. Por exemplo, sei lá, assédio demanda elevada no outro, entendeu? Assim, os indutores do risco psicossocial são muitos. E cada uma delas tem uma preferência, entendeu? Então, assim, para você definir a ferramenta, é importante que você saiba que empresa que você está. Entendeu? Esse é fundamental. Para você falar assim, vou usar o HSE, vou usar o ProArt, etc. Né? Não é só esse critério, tem o critério de tempo, etc. Né? Mas esse é um critério fundamental. Né? Você conhecer, aí que vale a importância do profissional de segurança e saúde. Da empresa, né? Da empresa. Conhecer a sua empresa e conhecer. Saber que... Ou da prestadora, se for uma empresa menor. Conhecer a empresa. Mas conhecer a empresa. Esse é o primeiro ponto do critério. O segundo ponto do critério é você manter o sigilo. Entendeu? Isso é muito importante. Né? Isso é fundamental. Fora um outro critério que você levantou, que vai antes que isso aqui, não tirar pergunta nenhuma. Eu mino todo o processo, além de não resolver o problema, eu crio um outro problema. Porque eu perco a confiança do meu trabalhador. O trabalhador percebe que o que ele falou, o que ele disse, que ele reclamou, virou informação para o chefe dele ou para quem estava provocando. Destruiu tudo. Daí virou mas você pode caos, querer. Né? Mas aí você aí pode realmente é um problema. Mas você pode querer utilizar esse dado para minimizar o resultado, você entendeu? Só que se o cara for pego, meu filho, aí a coisa... Pois é. Se a empresa for pego por uma denúncia e foi verificado que você alterou uma pergunta, você está usando, porque veja, esses questionários principais que a gente falou, eles não foram explicitados na orientação do Ministério do Trabalho. Mas nós tivemos com eles em todos os teus debates, com o Miller, etc., com o Rodrigo e tal. Mas está claro isso. Eles não explicitaram qual a característica, mas eles deram uma explicitação na orientação que foi dada. Que assim, ele tem que ser reconhecido. Sim, internacionalmente. Não pode ser simplesmente uma avaliação de clima. Vou inventar umas perguntas e fazer. Mas, Mário, você falou uma coisa que me caiu, uma outra coisa importante, que é a seguinte. Uma empresa que vai pegar um questionário desses, aplicar um questionário apenas para tabela, digamos assim, para mostrar para o auditor fiscal, que está fazendo, não faça isso. Não faça isso. Porque ela está gerando uma expectativa, porque eu vou ouvir trabalhadores e tal. Se ela vai aplicar só para fazer de conta que eu não tenho nada, então faça. Pelo amor de Deus, aproveite a oportunidade e faça bem feito. Porque o tempo que vai perder para fazer, o investimento... E veja a sua realidade, use isso a seu favor. Eu acho que isso é o recado que a gente tem que transmitir, porque senão as empresas vão fazer de conta. Não, eu não vou abrir... Porque eu acho que é muito assim, as empresas se preocupam muito com que elas podem gerar como passivos ou como provas contra si mesmo, né? É muito interessante estar colocando, Alexandre, porque eu usei uma coisa que depois vou voltar atrás, mas essa que você está colocando é muito interessante, porque tem empresas grandes. Porque a assessoria que eu dou para a Care Plus é uma assessoria para empresas de grande porte. Amazon,
Fast, Google, Disney. Não dou assessoria diretamente para elas, mas eu dou para a empresa, para prestadora de assistência médica em segurança saúde. Bom, então, você tem empresas de grande porte, você não vou fazer essa birosca aqui, vai me comprometer. Vai comprometer se não fizer. Se não fizer. Porque, meu filho, eu não vou citar os exemplos da área de saúde, mas eu vou dizer para você o seguinte, se você não fizer... Bem feito. Não, se você... Não, vamos partir Não fazer- para a pior situação. Tá, entendi. Se você não... Porque tem empresas que eu estou te falando, não quer fazer porque eu acho que vai abrir, Tá. você falou isso, vai me Caixa de comprometer. Pandora. A caixa de Pandora. É pior. Porque assim, se você não abrir, você toma uma multa de cara depois de 26 de maio do ano que vem, né? Toma uma multa de cara. E toma a primeira, a segunda, e vai ter que fazer. Vai ter que fazer, porque se não fizer na terceira vez, vai para o Ministério Público, a coisa complica. Então é bom que ele já esteja no dia 26 de maio preparado para fiscalização qualquer tipo, especialmente se for uma empresa grande e conhecida. Então, primeiro, se ele não fizer, que é a primeira situação, é um risco elevadíssimo, que ele vai ter que colocar no ASO que tem risco psicossocial em toda a empresa. Sim, não avaliou. É a Avaliou. história do ruído. Tem um Exatamente. barulhinho lá, não sei se é. Eu não avaliei, então Os prova que não tenho. Exatamente. Prova que não tenho. Então, assim, se eu ganho 90% dos processos, vou ganhar 120%, porque não tem jeito, porque aí você vai estar com até danos morais, putz, imagina. Então, assim, a pior situação na ponta é você não fazer. Tá. A segunda... Ignore a minha recomendação. Não, mas Se era você para fazer falou mal isso. feito, não faça. Não, então, mas o mal feito vai chegar depois, porque ele fez, pelo menos. Ele pode não utilizar o questionário, Tá. correto, ou tirar alguma pergunta, ou ele pode usar um questionário que não é reconhecido, por Sim, exemplo, sim. o clima. Uhum. E nessas situações, o risco é muito semelhante, entendeu? É muito semelhante, porque ele está interessado, mas às vezes, sem perceber, ele mudou uma pergunta não por má intenção, mas porque acha que não está boa. não se adequou ao nosso ambiente. Então ele preferiu procurar outra ferramenta. Né? Por isso que é Os importante caras ele ter... estudaram, fizeram anos fazendo negócio, só na empresa dele que aquela pergunta não se aplica. Né? Não, mas aí pode ser o seguinte, Não, pode mas ser é que não bobagem. cabe tanto. Não, tudo bem, mas responde não se aplica, né? Porque normalmente esses questionários, as pessoas, para quem não sabe, é uma pergunta. Por exemplo, você é assediado pelo seu chefe, não sei o quê. É sempre, aquelas coisas, é uma coisa bem básica. Você tem dor de cabeça sempre? Às vezes, e nunca, né? Nunca. Ou não se aplica. Não se aplica. Ponto. Né? Então, assim, essas duas situações. E a pior situação... Então, mas porque às vezes o profissional, que normalmente pode dar palpite nesse processo, ele pode achar, assim, esse questionário é muito grande, vou tirar tantas perguntas. Usa outro. Tem questionários maiores e tem menores. Pega um mais adequado, né? Mais adequado. E mais Mas adequado. não manipula o questionário, porque daí vai... mas eu às vezes é a inocência do... Não. É manipular no sentido de... Não de má fé. Manipula porque achar que... Mas vai... Mas pode ser por uma como fé. você disse, veja, avalia a empresa e pega o questionário adequado. E tem vários caminhos. Tem questionário de 30 perguntas, tem questionário de 100 e tantas perguntas, né? Exatamente. E a pior situação é quando você tenta conseguir o resultado. Essa é a pior de todas, né? Eu quero deixar bonitinho. Eu vou deixar bonitinho. Manipulado. Essa aí é manipulada que eu chamo. Aí que é a pior de todas que eu falei, que aí é um risco elevadérrimo, né? E aí, meu filhão, porque como é um risco que... E aí eu acho que tem que trabalhar. Alguém tem que dar legitimidade, na minha opinião. Estou te falando assim, uma opinião que foi auditor fiscal e estou com eles toda hora. Sim. Né? Ele tem que dar uma legitimidade de sigilo, entendeu? Porque o sigilo, se ele desvaloriza todo o questionário para o auditor fiscal, seja lá quem for que está trabalhando da área institucional. Ele deslegitima tudo. Então, é preferível você não fazer.
Então, queria é um tiro no pé mesmo, É um tiro né? no pé. É um tiro no pé. Fazer de conta Fazer de conta. e manipular, isso é crime, entre outras coisas. Aí não é nem multa do Ministério do Trabalho. Perfeito. Concorda? Isso é coisa de Ministério Público do Trabalho que vem. Exatamente. Coisas bem mais profundadas. Aí, Perfeito. A multa do Ministério do Trabalho eu acho que é melhor pagado que essa aí que pode dar cadeia do dono. Não pode haver. Né? Gerar um... Não, e aí outra coisa, se você fizer um questionário bem feito, garantindo a legitimidade, especialmente do sigilo, pode trabalhar com a CIPA, acompanhar, por exemplo, né? Eu já é uma boa legitimidade. E se você tiver um resultado positivo, meu filho, você se diferencia, pô. Acabou, você não tem... Eu vou ganhar 10% dos processos desse tipo, entendeu? Não, e o que eu acho que é importante, o questionário, ele vai apontar algumas coisas. Aí eu pego essas coisas e melhoro. E às vezes são coisas muito simples. Às vezes é mudar o horário de entrada. Às vezes os trabalhadores estão muito com sofrimento por causa do horário de entrada, que é às 11 horas da noite, podia ser às 10h30 da noite. Às vezes são coisas assim. Eu sei porque a gente publicou o questionário HSE e ali tem aplicação de alguns setores, né? Setor bancário, um hospital. E ali tinha as avaliações da aplicação do questionário. E eram coisas muito simples. Claro, tem às vezes coisas mais complexas, dependendo da empresa. Mas às vezes a empresa nem precisaria investir muito. E melhoraria também o ambiente de trabalho. Produtividade. Aí vem a questão de produtividade, retenção de talentos, que eu falei. Então, assim... façam bem feito, porque isso vai ser bom para a empresa. Uma visão, eu acho que é uma visão atrasada, achar que você não deve fazer nada, atrasada. Atrasada por... eu acho que é a empresa que não tem a visão de perenidade, né? Eu acho isso, porque eu não tenho dúvida nenhuma, não é um discurso de diretor fiscal ou de médico, trabalho na área privada, entendeu? E não tenho dúvida disso, que vale a pena. Vai ser bom. Vai ser bom, não tenho dúvida. Esse limão nós temos que fazer uma limonada bem legal. Vai fazer, né? Diferencia. Porque ele se livra de um pepino que é um elefante. Entendeu? Porque senão ele vai carregar essa birosca assim, cada processo, a não ser que ele seja, sei lá, que a empresa seja sadomasoquista, né? Mas diferente disso... O cara é teimoso, o cara... e é aquele que insiste em valorizar trabalhador e tal. Tem empresas que têm essa opção. Das empresas grandes não é comum. É mais comum em outras situações. Mas tem mesmo empresa grande que acha que tem que ganhar o máximo possível. Às vezes não é o CEO da empresa, é o diretor, o gerente, o chefe, que acha que ele é mais realista do que... né? Então ele começa a ter... E é interessante, assim, nos eventos que foram feitos, sempre foram definidos assim, fora a questão da discriminação, que foi um marco, né? Que é o primeiro processo que aí, inclusive, mexe com a própria gente, né? Eu lembro que voltando para os seminários, várias pessoas amigas falaram assim, putz, esse seminário está mexendo comigo internamente, com a minha empresa de 15 trabalhadores de segurança e saúde. Fora isso, ele fala assim, segundo ponto, a hierarquia. Né? Se você não mexer com a hierarquia. E aí você muda pequenamente o mundo, né, Alexandre? É a primeira vez que essa área de segurança e saúde tem a oportunidade de dar uma contribuição para a modernidade, né? Porque a modernidade do negócio, inclusive. Não, e essa modernidade, que a modernidade também... A sociedade como um todo. Né? Exatamente. Sim. Porque a modernidade também ela traz esse trauma, né? O risco psicossocial. Por isso você fala risco psicossocial decorrente do trabalho. Sim. Porque a modernidade ela carrega um risco psicossocial, pelo aumento de informação, aquela coisa que a gente conhece. Redes sociais, telefone. Exatamente. Então, segurança, tudo uma série. Então é risco. O Corinthians que não está bem, né? Não, nem fala, pode tocar no assunto, senão eu vou para o Rio Grande do Sul. Aliás, amanhã, é hoje que joga o Corinthians e Grêmio, né? É hoje, estou torcendo para o Corinthians hoje. Pela primeira vez. Você é internacional, né? Internacional. Pensei que fosse do Grêmio. Bom, mas de qualquer maneira os dois vão estar na televisão. Vão ter maior força de torcedor para o Coringão. Com certeza, vai dobrar a torcida do Corinthians.
Mas é isso aí, Alexandre. Mário, muito Fala. bom conversar contigo, Mário. Foi muito bom esse bate-papo. Queria te agradecer muito por estar aqui. Agradecer a parceria, tu estar com a gente nesses eventos todos aí, sempre contribuindo com essa tua visão muito abrangente, essa visão com os anos de experiência, né, Mário? Algumas décadas. Ajuda né? um pouco, né? Essa visão de médico, mas um médico muito, muito comprometido com as pessoas e com essa visão. Bom, vou ficar te puxando Eu não vou ficar seu puxando os né? sacos. Eu já puxei no início. Mas é sempre um prazer, Alex. Que legal. Sempre estar com você aqui. E é isso. Aliás, depois eu vou perguntar quanto tempo nós demoramos. Brincadeira. Mas porque se você bobear, a gente fica aqui até. A tarde toda, A coitada da menina vai fazer hora extra. Né? Obrigado também. Obrigado, Mário. Um abraço. Pessoal, então estamos encerrando o nosso Proteção Tendências, que hoje eu vi o meu amigo Mário Bonciani. Falamos sobre os riscos psicossociais no trabalho. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendências com o patrocínio de Dani e Marluvas. Até lá. Tchau, tchau.